Então, pessoal, na nossa última aula nós falamos sobre o circuito divisor de tensão. Eu peguei aqui uma matriz de contato, que eu já mostrei para vocês como funciona, e montei aqui um pequeno circuito utilizando, vejam bem, eu estou utilizando aqui 2 resistores, ok? E um LED. Um LED verde, tá? Obviamente montados em uma matriz de contato. Essa matriz de contato é igualzinha àquela outra que eu apresentei para vocês, tá ok? Então ela tem aqui, ó, atrás dela nós vamos encontrar o mesmo conjunto de chapinhas metálicas condutoras, tá? Só que nesse caso aqui nós não vamos ver porque a minha matriz de contato está tampada, né? Protegida. Então vejam só, então tem aqui um circuito montado com 2 resistores e um LED, ok? Então, o que acontece? Reparem, os terminais do LED, um deles está ligado nessa fila de conectores da minha matriz de contato, o outro terminal do LED está conectado nesta fila de furos, né, condutores aqui da minha matriz de contato, e reparem que o terminal do LED está conectado na mesma coluna de furos, onde está também conectado o resistor. Isso quer dizer que, embora eles estejam longe um do outro, nós temos o contato elétrico estabelecido entre os dois, esse resistor e esse terminal do LED, através da chapinha metálica que está aqui atrás, né, da nossa matriz de contato. Notem que o resistor vem aqui e está ligado agora nesta nova coluna de furos, tá ok? Mas reparem que nessa mesma coluna de furos, eu inseri aqui o terminal do nosso segundo resistor. Então, esse resistor está em contato com esse, mesmo que eles não estejam encostando, né, de fato, um no outro. Esse contato está sendo estabelecido pela nossa matriz de contato, o nosso protoboard. O segundo terminal está ligado aqui, então, nesta fileira ou nessa coluna de furos da nossa matriz de contato. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a seguinte brincadeira, tá? Eu vou pegar aquele conjunto de jumpers, ok? E vou ligar aqui, ó, para fazer o nosso circuito funcionar. Então, eu vou conectar um dos jumpers na mesma coluna de furos, onde está conectado o terminal de um resistor. E o outro terminal do jumper eu vou conectar junto com o terminal do LED. Então, na verdade, eu tenho que esses 2 fios, ou seja, esse conjunto aqui de jumpers, está conectado uma ponta ao LED, uma ponta a esse resistor, tá ok? Então, já que está feito o nosso circuito, eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar esse circuito à nossa fonte de alimentação, ok? Lembro que a fonte de alimentação está aqui embaixo, lá, com uma tensão agora de 7,2 volts. Então eu vou conectar os terminais, as garras jacaré da minha fonte de alimentação aos contatos elétricos aqui, tá? Dos jumpers, que por sua vez estão conectados ao LED e ao nosso resistor. A polaridade já foi aqui analisada, né? E eu não vou ficar mostrando, tá? Essas garras jacaré ligadas. Então, eu vou conectar aqui a garra jacaré preta em um dos fios, a garra jacaré vermelha no outro fio do jumper. E aí a gente percebe claramente, né, que o nosso LED está aceso. Então, a tensão aplicada pelos jumpers, né, pelas garras jacaré aos jumpers, está sendo aplicada nesse resistor e no nosso LED. Então, muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Esse circuito, pessoal, ele é o nosso circuito divisor de tensão, ok? Então, o que esse circuito faz? Ele é um circuito que pega a tensão da fonte, ok? E divide entre os componentes do circuito, como o próprio nome já diz, né? Divisor de tensão. Então, eu vou pegar a tensão da minha fonte lá, os nossos possíveis 7,2 volts, e vamos dividir. Uma parcela dessa tensão vai estar aplicada em cima desse resistor,
uma outra parcela está aplicada em cima desse resistor e uma pequena parcela também está aplicada a esse LED. Bom, eu usei a expressão pequena parcela, mas a gente ainda não sabe quanto de tensão está aplicada a cada componente. E nós vamos então determinar essa quantidade de tensão que está aplicada a cada componente, utilizando, claro, o nosso instrumento de medida de eletrônica, né? O nosso multímetro. Aquele circuito, ele está funcionando, né? O nosso circuito está funcionando com tensão contínua, ok? Então, eu vou pegar a chave seletora do multímetro e vou posicionar essa chave seletora na região de medida de tensões contínuas. A tensão contínua está sendo identificada aqui por essa linha reta, ok? Esse tio significa tensões alternadas, rede elétrica. Aqui, fontes de alimentação e baterias. Bom, como o nosso circuito está sendo alimentado aí por uns 7 volts, eu acho que 500 é muito, né? Então, se a gente colocar aqui 500, nós vamos ter uma leitura imprecisa. Eu vou posicionar a chave seletora em uma das posições compatíveis com a medida que eu quero fazer, com medidas de tensão. O que eu faço? Se eu colocar, vejam, aqui nós temos 200 milivolts, ou seja, 0,2 volts. Essa posição, essa é a tensão máxima que eu consigo medir, 0,2 volts. Como o nosso circuito está submetido aí a mais de 7 volts, eu não posso escolher essa posição, porque a tensão medida nela é muito baixa. 2.000 milivolts equivale a 2 volts. Continua ainda uma posição de medida de tensão abaixo daquela que eu quero medir, que está na casa aí dos 7 volts. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando a gente vai medir uma tensão, a gente sempre escolhe aquela posição que está acima do valor que eu quero medir. No meu caso, eu quero medir 7 volts. Então, eu vou escolher a primeira que está acima de 7 volts, que é essa de 20 volts. Se eu não conhecer de jeito nenhum a tensão que eu vou medir, eu pego o meu multímetro e coloco na tensão mais alta. E aí eu faço a medida. Se eu ver que a medida deu imprecisa, com uma casa só, por exemplo, eu desconecto o multímetro do circuito e mudo a chave seletora de posição. Refaço a medida. Se a medida ainda estiver imprecisa, com uma casa decimal ou com uma casa, um algarismo apenas, eu desconecto o multímetro e mudo novamente a chave seletora, até achar aquela posição em que a medida do multímetro é a mais adequada. Bom, um detalhe importante aqui. Se eu medir o multímetro numa posição de voltagem abaixo daquela que está presente no meu multímetro, no meu circuito, o que pode acontecer? Eu posso queimar o multímetro? Pode, você pode queimar o multímetro. Você queima um fusível de proteção que existe aqui dentro do multímetro, ok? Basta trocar esse fusível que o multímetro volta a funcionar normalmente. Mas o que o multímetro indica, né? Quando o multímetro lê alguma coisa ou não consegue ler alguma coisa, ele normalmente indica, né, o 0, quando ele não consegue ler, ou se o valor estiver acima daquele que ele consegue ler, ou ultrapassar a leitura máxima da escala, ele vai apresentar aqui o número 1, indicando sobreleitura. Ele não consegue ler, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir as tensões que estão presentes naquele circuito utilizando esse nosso multímetro, ok? Então, posicionado tudo aqui de uma maneira mais estável, né, digamos assim, eu vou fazer a leitura da tensão presente em cada resistor. Para fazer isso, eu vou encostar as pontas de prova, não tem problema pegar nas pontas de prova agora não, tá ok? Nós estamos ali na medição de tensão. O multímetro, pessoal, ele trabalha com uma bateria de 9 volts. Então, ele não dá choque, ok? Pode pegar nas pontas dele sem medo nenhum, ok? E reparem que quando eu pego nas pontas de prova dele, ele indica uma tensão, porque o nosso corpo, ele é cheio de fluidos, né?
e nós conseguimos então gerar a eletricidade dentro do nosso corpo. São fluidos iônicos, né? Então a gente tem isso aí, ó, tá? A gente mede tensão na gente mesmo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encostar, tá, as duas pontas de prova do multímetro nos terminais dos resistores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. Nós vamos simplesmente tocar um dos terminais do resistor, o outro terminal do resistor com a ponta de prova. E repare, lá está sendo indicada no multímetro uma tensão de 3,2 volts. Se eu quiser descobrir a tensão que está no outro resistor, o que eu vou fazer? Eu vou tocar os terminais dele com as pontas de prova do multímetro. Repare, lá está indicando que o segundo resistor está sob uma tensão de aproximadamente 2 volts. E agora eu vou medir as tensões, a tensão que está presente nos terminais do LED. Então eu vou encostar o meu multímetro, ok? As pontas de prova do multímetro, nos terminais do LED. Reparem que o LED está sob uma tensão de 2,2 volts. Se a gente quiser saber qual que é a tensão inteira no circuito, eu vou lá no primeiro terminal do resistor e vou lá no primeiro terminal do LED, onde estão ligados os meus jumpers que alimentam o circuito, e aí eu vou descobrir que existe uma tensão de 7,3 volts. Olha que bacana, né? É aquele valor ali que eu estava mostrando lá na fonte, né? Então vejam, nós temos 7,3 volts aplicados ao nosso circuito. Desses 7,3 volts, vejam bem, nós temos uma tensão de 3,3 volts no primeiro resistor. Nós temos aqui uma tensão de 2 volts no segundo resistor. E temos aqui uma tensão de 2,25 volts no LED. Reparem, portanto, que o que o meu circuito está fazendo? Ele está pegando toda a tensão que eu aplico ao circuito e está dividindo essa tensão elétrica entre os componentes que fazem parte do meu circuito. Esse circuito é aquele que nós chamamos, portanto, de divisor de tensão, ok? Esse é o divisor de tensão. Agora, uma propriedade muito interessante do circuito divisor de tensão que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Vejam bem, a propriedade é essa aqui, ó. Prestem bastante atenção. Eu vou desconectar um dos resistores do circuito. Qualquer um deles, tá? Eu vou desconectar esse primeiro resistor aqui, ó. Eu estou usando um alicate porque a ponta do meu dedo é muito grossa e não vai deixar que vocês vejam o que aconteça. Então eu vou pegar aqui o meu alicate e vou tirar fora o resistor. Repare, o LED apagou. Vou reposicionar o resistor aí, ó. Coloquei, o LED acendeu. Agora eu vou tirar o segundo resistor, ó, o resistor de cá, ó. Olha, se eu tirar ele fora, olha que bacana, o LED apaga. Se eu recolocar, o LED acende. Ó, se eu mexer em qualquer um dos resistores, se eu desligar qualquer um dos resistores do circuito, o LED apaga. Pode ser o que está perto do LED, pode ser o que está longe do LED. Olha, desliguei ele, o circuito apagou, tá ok? Então o que acontece? Em um circuito divisor de tensão como esse, se eu pego um dos resistores, e olha, se eu pego um desses resistores, o meu dedo aí, ó, tampando a visão de vocês, e tiro ele fora, olha o que acontece com o circuito. Ele para de funcionar. Uma das grandes propriedades do circuito divisor de tensão é essa, né? Se você remove ou queima um dos componentes do circuito, o circuito simplesmente para de funcionar, ok? Ou seja, no circuito divisor de tensão, ou funciona todo mundo, ou não funciona ninguém. Por esta razão, esse circuito divisor de tensão também é chamado de circuito em série. Por quê? Ou funciona tudo, ou não funciona nada. Beleza? Então, olha aqui, ó. Vou recolocar o meu resistor no circuito, tá? E aí você vê que o circuito automaticamente volta a funcionar. Tá ok? Então,
Em um circuito divisor de tensão, um componente queimou, todos param de funcionar. Por quê? Porque a corrente elétrica que passa em todo mundo é a mesma. Em um componente queimado, qual que é a corrente que passa? É nenhuma, é zero. Então, automaticamente, todo mundo passará a ter uma corrente zero. Logo, o circuito para de funcionar. Ok? Essa é a grande propriedade do nosso circuito divisor de tensão. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção, ok? Até mais.